Bom dia a todos. Hoje eu vim contar mais um pouquinho da minha história aqui para vocês, meus amigos. Graça e paz a todos, tá? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, vocês compartilhem, dê seu like, se inscreva no canal, tá? Para me ajudar aí a divulgar, tá bom? Quem não viu esse vídeo, né? Procure aí, que eu não sei ainda na onde que acha, mas se você colocar a menina do Boto vai aparecer, tá bom? E vamos lá, onde eu parei, tinha saído da água, né? E que foi muito difícil para mim. E hoje eu quero continuar, né? Todo dia eu quero contar um pouquinho para vocês, que não dá para contar aqui tudo de uma vez. É difícil para mim e o tempo que eu não tenho, né? Eu trabalho, tô aqui no meu trabalho, tô aproveitando a horinha que não tem ninguém, que eu posso estar sozinha, né? E como eu disse, eu saí da praia, da areia lá, né? E fiquei assistindo tudo. A minha mãe, ela ainda estava lá no meio do rio, quando o rapaz me pegou no colo, que o boto surgiu, né? Ela estava lá ainda no meio do rio mesmo, gritava socorro. Ela não falava a palavra inteira, sabe? Socorro, mas ela ainda estava ainda lá no meio do rio com a criança no colo e ela gritava socorro, né? E aquilo foi desesperador para mim. E quando o pessoal não tinha como ir lá, sabe? Não tinha canoa, não tinha nada, assim, embarcação para poder pegar ela, né? E eu tive que assistir ali até ela sumir, né? Então, foi difícil, mas depois tudo aconteceu, foi uma eternidade ali, eu não sei, assim, a dimensão do tempo, sabe? Eu sei que quando acharam meu pai, já estava à noite, ele foi o primeiro a achar, eu estava tardezinha, e eu pensei que ele estava vivo na minha cabeça, né? Mas ele não estava. Aí ele não teve, assim, velório, sabe? Teve que deixar ele lá na praia porque não tinha como subir. Eu não entendia nada disso. Eu queria carregar, sabe? Ele para onde eu ia, depois trazer isso de novo. E lá não tinha cemitério. Foi assim, o pessoal deu um local, né? Para poder enterrar lá do outro lado do rio. Gente, para mim atravessar o rio de novo, meu Deus, foi muito difícil. Passei muito mal, sabe? Mas eu tinha que ir acompanhando, eu queria ir, sabe? E assim foi por diante, achou todo mundo achou. E ficou todo mundo lá enterrado na sequência, né? E nós era 6 irmãos que estavam na embarcação, mas tinha mais um irmão que não estava, né? Esse que saiu foi um sobrevivente, eu também, 2 sobreviventes, e tinha um irmão que não estava. E ele chegou depois, e certo que com 4 dias achou o último, a última criança, já estava já em decomposição, né? Já estava enterrado num lugar lá bem distante. Para quem não sabe, esse rio foi lá no Rio Tocantins, que eu falo, sabe? É o Rio Tocantins, na Praia Deserta, que aconteceu tudo isso. Mas o menino foi achado bem mais para baixo, muito, muito embaixo. E depois de 4 dias, né? Procurando. E, gente, assim, a vida da gente, a gente pensa que para ali, né? E depois do enterro, né? Depois de tudo, não teve velório, como eu tô falando pra vocês. Não tinha como. Não tinha caixão, gente, aquilo pra mim foi muito marcante. Não teve como deixar caixão lá não, sabe? Fazer pra tudo. Não, eu nem sabia que isso existia, sabe? Tiraram madeira, foram colocando em volta, depois depositaram o corpo dentro, sabe? E enterrou. Aí eu saí com meus irmãos, depois do 7º dia, né? A gente fez a visita. E aí meus irmãos, que tinham um que estava junto, né? Que é o que foi chamar o pessoal para me ajudar todo mundo, né? Mas conseguiram ajudar só a mim. E o outro que estava fora, ele decidiu mudar, né? Isso aconteceu dia 22 de julho de 1992. E eles resolveram mudar, não queriam mais ficar ali, porque como que eles iam ficar, né? Um trabalhava, o outro já era casado, o que estava na água já era casado e o outro trabalhava. Então resolveram mudar, né? E
nós mudou dali daquele lugar. Meninas e meninos, gente, pessoal, assim, depois que a gente mudou, um mês depois, era mês de agosto, né, muito seco, a casa queimou, gente, pegou fogo, queimou tudo que eles tinham deixado pra gente, assim, as coisas, né, documentos, queimou tudo. Na hora, assim, eu fui ajudar uma prima minha que eu tava com ela, né, tirar a mudança dela da casa, ela disse, Nene, me ajuda, e aí era a ajuda de todo mundo, né, das crianças, dos adultos, tava só mulher em casa, e aí eu não lembrei de nada, dos meus documentos, nada, sabe, e então, foi tudo destruído, tudo, sabe, e como o tempo estava muito quente, a única roupa que eu tava era um shortinho, sabe, menina de 8 anos, né, e gente, ali foi muito difícil. Mas aí, um dos meus irmãos me deixou na casa de uma pessoa um tempo. Eu não tinha como, eu não sabia, não tinha assim um parente assim próximo, né? Que os parentes veio tudo, mas depois eu conto essa história. Então, eu fiquei um tempo com o pessoal lá, depois ele casou, sabe? E eu fui morar com eles, o casamento deles durou 1 ano, sabe? E aí ele veio a se separar, esse irmão que não estava no dia, né? E os dois brigavam por causa de mim, sabe? Eles não sabiam conversar, um queria, outro queria ficar comigo, certo que eles brigavam. E eu muito mal com aquilo, né? Porque eu tava sofrendo muito. Gente, foi um impacto tão grande que o meu cabelo embranqueceu. Assim, rapidão, sabe? E acho que foi dentro de 1 ano o meu cabelo ficou bem branquinho, sabe? E eu sei que eu já tava com 9 anos já aí, na época, e o meu irmão se separou, aí ele arrumou outra esposa e foi morar com essa mulher e eu fui junto, né? Eu sou o mais novo, esse que não tava. E eles não se entendiam, né? Mas aí esse irmão começou a me judiar. Ele começou a me maltratar muito, sabe? Parece que ele ficou perturbado, não sei. Ele me batia por qualquer coisa. E quando eu já estava com... Aí eu tinha que estudar, né? E eu não tinha... Ele não me dava assim as coisas, não tinha condição, sabe? Ele não sabia como é que cuidava, né? De uma criança. Aí eu ia para a escola, que eu queria estudar, sabe? Meninas, mas assim... E meninos, né? Quem estiver vendo esse vídeo. Eu ia para a escola porque... Muita vontade, sabe? Mas não tinha, assim, roupa, sabe? O povo me deu muita roupa, me deu muita coisa, mas como era criança, o povo acabava tomando as coisas de mim, eu nem sabia, sabe? E para mim estudar, era 6 quilômetros, eu acho, da escolinha lá, sabe? E muitas das vezes eu ia descalço porque eu não tinha calçado, não tinha chinelo, sabe? Então, de tanto eu remendar a chinelinha que eu tinha, que não dava mais, sabe? E aí eu ia pulando aquelas moitas de capim, sabe? Criava aquelas moitas de capim, eu saía pulando ali aquelas moitas de capim, porque a areia era muito quente a hora que eu ia e já era perto do meio-dia que eu saía umas 10 e pouco, sabe? E era hora quente, né? Então, para percorrer todo esse percurso, e na maioria das vezes eu ia só porque eu tinha que fazer almoço pro meu irmão, que não deu muito certo no casamento dele, de novo, segundo casamento. E eu ficava só. Então eu fazia de tudo, pegava água, cortava lenha, pilava arroz no pilão. Isso eu já tinha, eu já estava aí com meus 10 anos, já para 11, certo que eu fiquei com ele lá até uns 12 anos. E eu não aguentava mais o sofrimento, eu queria sair dali, certo? Eu ficava pensando, mas como que eu vou sair dali? Então,
O pessoal tinha muita dó de mim, porque via machucada, né? Da peia que ele me dava direto, né? E aí uma professora minha me chamou para que se eu quisesse ir morar com ela, sabe? Aquilo foi um divisor assim de águas na minha vida. Eu pensei, meu Deus, é tudo que eu queria. E aí eu fiquei pensando dias, falei, eu vou fugir, né? E como que eu vou? Porque eu tinha medo dele, né? E um dia eu me encorajei e falei. Aí ele já tinha voltado com a segunda esposa. Falei pra ela, falei, ó, eu vou embora. Eu já tava com minha roupinha na sacola, sabe? E ela disse, menina, tu vai embora? Eu falei, vou, que eu tinha aproveitado que ele tinha saído. Falei, vou, e era bem já de tardezinha já. E era longe pra onde eu ia, era uns 3 quilômetros, acho que 5, por aí, sabe? Em fazenda, era longe. E aí eu falei pra ela assim, já saí. Eu saí correndo, sabe? Ela falou, tu tem coragem? Eu falei, tô indo embora. Aí eu saí correndo. E eu corria. E certo que quando eu cheguei lá, ela foi avisar ele que eu tinha fugido, gente. Mas aí eu, graças a Deus, corri muito, sabe? Quando eu cheguei, lá ele chegou atrás de mim, mas eu já entrei direto pra casa do pessoal e me escondi. Eu tinha medo dele demais, sabe? Me escondi e ele ficou lá me chamando. E o pessoal falou que lá ele não ia me bater, sabe? E lá nessa casa eu fiquei por 2 anos. Que eu tava com 12 anos já, quando eu fugi. Aí eu fiquei 2 anos lá. E eu tinha um sonho de ter minha família, de casar, né? Ter minha família, né? Mas aí, com 14 anos, um rapaz lá incutiu comigo, sabe? E certo que eu acabei engravidando com os 14 anos. E eu pensava que ia ser uma coisa boa, sabe? E não foi. Ele não quis assumir a criança. E aí o pessoal que eu morava com eles falou que eu não podia mais ficar ali, então, né? E me devolveram para casa do meu irmão. Gente, foi muito difícil, viu? Passei muita fome. Nunca pensei em tirar a vida do meu filho, nunca. Sabe? Eu sempre pensava assim, meu Deus, esse vai ser o meu amiguinho. Que tá aqui dentro da minha barriga, sabe? E graças a Deus eu passei muita dificuldade. Às vezes tinha dia que não tinha nada pra comer, sabe? E o meu irmão, ele tava furioso comigo. Ele falava direto, assim, que ia fazer um dano comigo, sabe? Que ia cortar até meu pescoço, mas nunca fez nada não, sabe? E aí, quando a criança nasceu, o pessoal começou a arrumar uns casamentos pra mim, sabe? Aí eu não quis, eu peguei, tinha uma tia minha ainda, só tinha uma. Eu falei, vamos embora. Eu fui embora pra casa dela, quando eu cheguei lá, já no mesmo dia, já apareceu outro lugar pra mim e eu fui, sabe? Tudo fugindo, assim. Gente, mas nem vou contar aqui com detalhes, senão não vou conseguir, sabe? Eu tô resumindo aqui um pouquinho, né? Porque preciso ter força pra contar. E aí eu cuidei do meu menino, ficar na casa de um, de outro. Tentei muito, sabe? O pessoal pedia ele, eu não dou. E eu consegui, gente. Depois, 5 anos depois, eu já estava trabalhando, foi difícil, eu tive que deixar a criança com a avó, por parte do pai, né? Pedir ajuda, porque eu não estava mais conseguindo sozinha. E eu botei uma coisa na minha cabeça que eu tinha que ter minha casa. E eu fui lutar para isso. Consegui construir uma bandinha de casa, trabalhando nas cozinhas alheias, sabe? E eu consegui. E aí depois, quando eu terminei de construir a minha bandinha de casa lá, aí eu já arrumei o meu marido, né? Já sonhei com ele, gente. Eu sonhei com ele e deu tudo certo. Assim, depois eu conto com mais detalhes para vocês também, tá? E aí eu
já fui morar com meu esposo e tive que pegar, eu peguei meu filho de volta, que era o meu sonho, né? E, gente, e tô aqui, ó, lutando, né? Graças a Deus. E apesar de todas as dificuldades, eu fiquei assim, triste, né? Porque eu, 17 anos da minha vida, eu não consegui sorrir. Eu pensava, não, eu nunca vou conseguir sorrir, eu nunca vou conseguir ser feliz, mesmo eu já tendo meu esposo, eu já tive meus 2 filhos, já tive uma menina depois, né? Mas eu não conseguia sorrir. Quando eu ia, assim, para um lugar, final de ano, ou uma festinha que seja, eu só chorava, sabe? 17 anos, assim, sem conseguir sorrir mesmo, sabe? E hoje, para honra e glória de Deus, eu já tenho meus 6, eu tive mais 4 filhos, né? Tenho 6 filhos, tenho 5 moças. E esse rapaz que é uma benção, né? Todos os meus filhos são uma benção de Deus. E tenho um netinho hoje também, né? E é assim, gente, tem tanta coisa que eu queria contar pra vocês, mas a gente vai contando aqui ao longo do tempo, né? Hoje eu já tô, assim, tipo, mais encorajada, né? Pra estar aqui falando com vocês. E se vocês puderem me ajudar, tá bom? E compartilhar o meu vídeo, dar o seu like, né? Para que mais pessoas possam ver essa história, que é uma história real, tá? Aconteceu comigo. E graças a Deus eu tô aqui. Tive, assim, a gente tem muita dificuldade na vida, né? Mas eu nunca quis ir pro lado errado, não, sabe? E não foi por falta de oportunidade, não, porque pro lado do mal tem muitas estradas, sabe? Eles oferecem muitos, assim, são bem largas as estradas mesmo. Eu sei quem tem que se sair, ter fé em Deus, que tudo vai dar certo, né? E que você é mais que vencedor, porque Deus é misericordioso, né? E essa é um pouquinho mais da minha história aqui pra vocês. E depois eu conto mais um pouquinho, tá? Como que eu já tô hoje, muitas coisas, muitas dificuldades que a gente passou, né? E ainda não tá fácil, né? A gente mata um leão por dia, mas vocês deixem aí nos comentários, se eu puder responder vocês alguma coisa, tá bom? Agora eu não tô lembrando, assim, porque fiquei muito assim, pensando por onde que eu ia começar, né? Mas eu acho que a gente tem que começar pelo começo, né? Depois eu quero contar para vocês as visões que Deus já me deu da Nova Jerusalém. Tive muitas visões mesmo. Como eu falei para vocês, a primeira visão que eu tive, assim, foi em sonho, foi eu sonhar com meu esposo. Se eu nunca tinha visto, não sabia quem ele era, depois eu conheci ele, eu reconheci, né? Então, Deus tem agido assim na minha vida de uma tal forma que eu preciso contar, sabe? Para as pessoas saber da minha história, saber que Deus é misericordioso. E estamos aí, tá bom? Depois eu venho fazer mais outro capítulo aí da minha história para vocês, tá bom, gente? Um abraço, tudo de bom, que Deus abençoe, graça e paz. Compartilha aí pra mim, tá? Para que mais pessoas possam ver, se inscrevam no canal, tá? Tudo de bom pra vocês.